pessoal, tudo bom? Mais uma vez juntas, vamos falar sobre o tema Alzheimer e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que foram feitas durante essa semana, tá? A primeira pergunta é o que leva alguém a ter Alzheimer. Pessoal, lembra, teve um vídeo anterior que eu falei sobre duas proteínas, que é a proteína tau e a proteína beta-amiloide, que são as duas que, quando para no cérebro, estaciona no cérebro, ela provoca uma inflamação. Então, tá? Esse é o problema primordial do Alzheimer, tá? Essas proteínas, muitas pessoas conseguem eliminar, outras pessoas não conseguem eliminar, e isso ocasiona o Alzheimer, ok? A segunda pergunta: o que o Alzheimer afeta? A memória. Ele afeta diretamente a memória, a fala e a noção de espaço e tempo do paciente, podendo provocar apatia, delírios e até mudanças no comportamento, como a agressividade. Isso acontece. Um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda das memórias recentes. Por quê? Mexe com o cognitivo, né? Não tem como. A terceira questão: como é o início do mal de Alzheimer? O início de mal de Alzheimer, pessoal, simplesmente é não lembrar de informações recentes. Nós, quando envelhecemos, realmente é normal a gente esquecer algumas coisas, mas quem tem o início do Alzheimer é persistente, vai se agravando esse esquecimento. Vão lembrar do passado. As memórias recentes é como tivesse sendo apagado. Pensa em várias lâmpadas acesas, tá? Elas vão apagando aos poucos, e conforme elas vão apagando, a pessoa não lembra das memórias recentes, e sim só das memórias passadas. Para quem tem um familiar com Alzheimer, se prepara, leiam, vão em busca. Tem muitos especialistas maravilhosos que podem estar dando dicas assim riquíssimas para agregar, para vocês não sofrer tanto nessa caminhada, que é uma caminhada longa, dependendo do paciente ou do cliente de vocês. É uma jornada longa. E como são as crises do Alzheimer? Gente, nenhum caso de Alzheimer é igual, tá? De pessoa para pessoa muda completamente, ok? Pois as pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à doença, é fato. Contudo, geralmente, existe 3 estágios da doença, como eu já falei para vocês, que é o leve, o moderado e o severo, ok? Eu tenho um vídeo que fala sobre esses itens também, sobre esses ciclos do Alzheimer. Só vou citar do estágio leve. Alguns sintomas são confusão, dificuldade de memória, esquecimento e problemas na fala. Então, quando vocês sentirem esses sinais no cliente de vocês, a confusão, a dificuldade de memória, esquecimento, mudança de humor principalmente. O que fazer para acalmar uma pessoa que tem Alzheimer? É simples. Quando a pessoa está muito agitada, você não pode estar afrontando com o mesmo comportamento do cliente, tá? Ele simplesmente terá que se acalmar pausadamente, mas para isso você tem que ter o conhecimento da doença para não achar que ele está provocando, você está te afrontando. Não, porque é normal da doença. Por isso que no início muitas pessoas perdem a paciência com o cliente que está com Alzheimer. Vocês não podem perder a paciência, porque faz parte do processo. É não contrariá-lo, tá? Deixá-lo à vontade. Se ele estiver muito agitado, faz alguns tipos de chás, não contraria, sempre concorda com o que ele está falando, porque se não for feito isso, ele irá ficar mais agitado. Vocês têm que ter conhecimento sobre o assunto para saber lidar
com situações como a agitação de uma pessoa com Alzheimer. Não é fácil, tá? Eu já passei por todos esses processos. Como eu sempre falo, eu já cuido da minha mãe há 14 anos com Alzheimer. Então todas essas fases eu já passei com ela. E realmente a parte que a pessoa surta, que tem uma pergunta aqui que diz: quem tem Alzheimer pode surtar? Com certeza, pode surtar. É um momento assim bem complicado, mas eles podem surtar sim. O paciente com uma doença de Alzheimer pode apresentar raiva, gerar grande estresse ao cuidador. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Realmente você acaba perdendo, mas se você tiver o conhecimento, você não vai perder, porque você já vai saber como lidar com essas situações, ok? Mas que eles podem surtar, com certeza ele pode, porque os sintomas da doença, tá? O comportamento do cliente é os sintomas da doença, é isso que vocês têm que colocar em mente. A outra pergunta: quais doenças causam o Alzheimer? Não tem aquela doença que causa o Alzheimer, e sim as doenças que levam ao risco a ter o Alzheimer, tá? Então, ó, fatores de risco, tais como hipertensão arterial, diabetes, níveis altos de colesterol e tabagismo, tá? Esses podem aumentar o risco da doença. Então, fica atento ao cliente que tem o colesterol alto, que fuma muito, tá bom? Que a pressão tá sempre oscilando, mais alta do que baixa, tá? Porque isso é pressão alta, que é um dos fatores de risco, ok? Não estou dizendo que quem tem pressão alta vai ter Alzheimer, não, tá? Esses são os fatores de risco. E se você tem ou teve alguém na família que teve o Alzheimer, a probabilidade de você ter a doença também é bem elevada. Então temos que ficar atento. Eu mesmo com a minha mãezinha, né, tenho que ficar atenta, fazer os exames. Nós podemos evitar o início do Alzheimer. E isso só procurando um especialista, um neuro, um geriatra, um psiquiatra, para cuidar dessa parte. E o que leva a pessoa a ter o Alzheimer? Como eu falei, a causa é desconhecida, mas acredita que seja geneticamente determinada. E aquelas duas proteínas que eu falei para vocês, tá? Que instala no cérebro e a pessoa não consegue eliminar e acaba tendo aí o Alzheimer, tá bom? E pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tem mais perguntas aqui para responder, mas eu vou fazer um outro vídeo respondendo as outras questões, senão vai ficar muito longo esse vídeo, ok? Então, uma semana abençoada para todos nós. Até o próximo vídeo, ok?